Boa tarde, ouvintes da Rádio Local Mais. Sejam bem-vindos. Compartilhe com os amigos. Vamos ter 1 hora, toda quarta-feira, das 17 às 18 horas. Estamos aqui com o nosso encontro marcado. E sempre é uma oportunidade, um privilégio extraordinário poder compartilhar coisas tão relevantes do reino de Deus para a sua vida e trazer muitas coisas novas também e poder falar de coisas de Deus, poder ter esse momento, ter esse espaço para podermos realmente tomar conhecimento da movimentação do Espírito Santo de Deus na nossa comunidade, no nosso estado do Rio Grande do Sul. E hoje o nosso assunto vai ser sobre uma escola que vocês têm ouvido muito falar, que é EIFOL, que é uma escola integral de formação de libertadores, que é ministrada pelo pastor Marcos de Souza, cuja base da Jocum é em Curitiba. Pastor Marcos, nós tivemos a oportunidade de conhecê-los desde o ano de 2005, quando pela primeira vez minhas duas filhas, Tatiane e Mirna, e que hoje é meu genro, pastor Tiago, tiveram a oportunidade de fazer, se eu não me engano, era a 3ª escola que ele estava fazendo no Brasil. E depois daí nós tivemos a oportunidade de fazer essa escola em 2010. E eu posso dizer para vocês que foi uma escola que revolucionou a minha história. Nós já estávamos há muitos anos no ministério, mas nós tínhamos como que uma venda nos nossos olhos, porque nós fazíamos, sempre fomos muito ativos na obra, sempre fazíamos muitas coisas para Deus, mas sempre carregado de muito sofrimento. Nós tínhamos muitas dores e a gente não compreendia por que era tão pesado caminhar, se era uma caminhada de tanto amor. Sempre fizemos a obra de Deus com muito zelo, com muita dedicação, mas havia muitos pesos na nossa vida. E quando tive a oportunidade de fazer naquela época a escola integral, ela durava 28 dias. Então nós já fazemos o primeiro e fazemos o segundo módulo, já ficávamos lá direto. Além da escola, nós tínhamos a oportunidade de também assistir aulas com tantos outros professores, pastores, pastor Luciano Subirá, a pastora Tânia, muitos outros pastores ali mesmo de Curitiba. Eurípides também foi um pastor que foi nosso professor. A pastora do Avalanche também, Andréa Vargas, que trata sobre sexualidade, ela deu uma semana de aulas. Enfim, nós tivemos a oportunidade de conhecer tantos esses nesse período que nós ficamos ali. Realmente nós tivemos a oportunidade de imergir uma escola de cura emocional. E como minhas filhas já haviam 5 anos feito esse trabalho, elas montaram uma escola chamada Noiva Restaurada. Viajaram aqui no Rio Grande do Sul, em várias cidades de amigos, e começou todo um movimento trabalhando essa área, na nossa igreja, com os nossos pastores. Eu tive a oportunidade de, na época, nós tínhamos comprado os DVDs que traziam as ministrações, e fizemos uma semana com 27 pastores auxiliares nossos. Depois eu trouxe um pastor lá da base, 2 pastores, aliás, pastor Silvio e pastor Merinaldo. E eles ficaram aqui em Cachoeirinha durante uma semana fazendo aconselhamentos. Depois do conhecimento, toda aquela carga de conhecimento que nós recebemos através da escola, da EIFOL. Então, eles vieram e fizeram esse processo de libertação, de aconselhamento, muito pontual, muito precioso, é muito conhecimento, é muita informação. Mas quando eu fiz essa escola, eu tive a oportunidade de permitir, porque tudo começa com isso, tive a oportunidade de permitir ser tratada, de ser curada em muitas áreas da minha vida. E eu pude fazer realmente um mapeamento da história e conhecer a história da família onde eu tinha vindo. E é muito doloroso, porque todo conhecimento, ele vai exigir de você, segundo o Espírito Santo de Deus, o discernimento que ele traz, um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento e um tempo de restituição. E eu vivi
todos esses processos, muito com a ajuda das minhas filhas. Elas foram verdadeiras pastoras na minha vida. Eu me permiti ser pastoreadas por elas, porque eu não tinha condição de sair, porque era um turbilhão de coisas. A nossa herança brasileira, né, vem do catolicismo, vem de muito forte na área da idolatria. Nós sabemos que a idolatria está muito ligada à imoralidade e também aos vícios. Então, me desligar dessas coisas, mesmo que eu já fosse, olha, já era convertida, eu já servia a Jesus, mas eu sabia que tinha uma coisa errada, espíritos de perseguições. E como eu tinha sofrido muito abusos, minha mãe tentou me abortar também, então eu tinha um problema de rejeição. Então eram traumas. Deus foi tratando comigo, e eu sempre gosto de salientar isso. Eu me permiti ser tratada, eu me permiti viver o verdadeiro arrependimento que busca o abandono do pecado, abandonar aquilo. Você tem consciência, você vive o quebrantamento em Deus, você aprende a se submeter à sua liderança, né, aos seus pais, ao seu cônjuge, né? Eu sou sanguínea, e toda mulher sanguínea é muito cheia de ideia, muito cheia de argumentos. Então, meu esposo também sofreu muito nessa área. Mas, enfim, nós fomos vivendo, e tudo aquilo a obra que Deus faz na nossa vida, automaticamente, preste atenção nisso, você vai ser um vaso que vai transbordar o conhecimento, a unção de Deus sobre a vida das outras pessoas. Isso é inegável. É só te abraçar e a coisa já vai acontecendo. Como já vinha de uma história pastoral muito voltada para o aconselhamento, então realmente foi um casamento perfeito, porque a gente já trabalhava nessa área de aconselhamento. Então, pontuou. E no ano de 2014, o Senhor nos deu a oportunidade de assumirmos a Coordenadoria Estadual de Mulheres. E quando essa coordenadoria veio para as nossas mãos, através do nosso presidente, pastor Solon Soares, eu entendi perfeitamente que Deus tinha me preparado para viver aquilo e poder ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pastoras com quem nós iríamos trabalhar. E nós nos colocamos nesse espaço, e foi um mover tão extraordinário do Espírito Santo de Deus. Eu digo que Deus é quem conduz todas as coisas. Nós apenas precisamos orar e buscar os mistérios de Deus para aquele tempo. No mesmo momento, a nossa líder nacional, pastora Bianca de Oliveira, numa iniciativa pioneira em instituições, levantou o projeto dentro da Coordenadoria Nacional chamado Encontro Alma Feminina. Quando o projeto veio para as nossas mãos, nós já sabíamos o que nós tínhamos que fazer. Então, nós primeiro trabalhamos, ela nos direcionou que trabalhássemos na capital, aqui em Porto Alegre, e depois fôssemos implantando nas outras cidades. E conforme as coordenadoras foram nos solicitando, então nós fomos alcançando outras cidades, que são cidades que são regiões, né, segundo a jurisdição da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós fomos levando, e hoje praticamente, depois vieram as outras coordenadoras, fomos substituída, pastora Cris, agora pastora Lucimar. Então hoje praticamente o Rio Grande do Sul, praticamente todas as nossas regiões já têm esse projeto. Um projeto que nasceu realmente para vir preencher um vácuo que tinha, uma brecha que havia nos nossos corações. Por quê? Porque essas dores, esses traumas, eles impediam que as mulheres vivessem o que Deus tem para a vida delas. Em termos pessoais, em termos familiares e até mesmo em termos ministeriais. Mulheres que com um potencial extraordinário para fazer a obra de Deus, porém estavam aprisionadas, estavam ancoradas nas suas dores. Então, nós fomos. E eu separei alguns temas que nós trabalhamos aqui no Estado para vocês poderem perceber a relevância desse projeto. Quando a nossa líder nacional, a pastora Bianca, implantou
não, aqui no Rio Grande, ela implantou primeiro em Minas, Rio Grande do Sul, e depois ela levou por outros estados. A primeira ministração chamava Cura das Emoções. E era uma forma inteligente, porque dava para ti ter noção de que vinha algo atrás disso. Então, era como um apanhado inicial daquilo que vinha, um projeto evangelístico que nós poderíamos trazer mulheres que não conheciam Deus para que elas pudessem se deparar com a realidade de Jesus, que cura não somente o corpo físico, mas ele também cura nossas emoções. Vale aqui ressaltar que a nossa formação, ela não é em psicologia. Nós não temos uma formação acadêmica na área da psicologia. A nossa formação é teológica. Porém, essa escola, ela dá um embasamento bíblico tão pontual que, juntando com a experiência ministerial, nós vamos caminhando segundo o Espírito Santo de Deus nos direciona, nós vamos caminhando as emoções das pessoas como Jesus faz, com amor, com misericórdia, em cima disso que nós trabalhamos. Então, graças a Deus, o Senhor tem sido bom conosco. Então, o primeiro tema que nós trabalhamos foi cura das emoções. Um outro tema foi raízes da depressão. A gente sabe que hoje, né, conhecido, muitas pessoas profundamente doentes, profundamente entristecidas com essa questão de depressão, e muitos casos mais graves levam até ao suicídio. Então, nós fomos trabalhando isso, porque também era uma capacitação que nós recebemos na escola. Trabalhamos a questão da paternidade e vivemos testemunhos assim extraordinários, vendo quão era importante que o Senhor, nosso Deus, pudesse ser revelado ao coração das mulheres como pai. Não apenas como um Deus criador, né? Mas como pai. Nós tivemos também a identidade e imoralidade, que é um laço terrível que existe na vida das mulheres, dos homens também, mas numa proporção alarmante. Nós nos deparamos com muitos casos. E eu quero citar isso. Um dia nós fomos fazer uma vigília com as mulheres da nossa igreja. E a minha filha chegou para mim: mãe, eu estava orando quando o Espírito Santo de Deus me revelou, me direcionou, me mostrou que muitas mulheres estavam na internet procurando ex-namorados. E eu vi isso como um laço do Espírito Santo. Foi muito, muito pontual em dizer: orem sobre isso, falem sobre isso, porque as mulheres estavam se afundando, estavam se sentindo infelizes no casamento, então estavam buscando uma história que ficou lá na sua adolescência, que não tem nada a ver, rompendo, destruindo suas famílias. Então, identidade e moralidade é um tema fantástico, fabuloso, e que nós trabalhamos muito. Trabalhamos a síndrome de pânico, quais são, né, os traumas que a pessoa viveu e que levam ela a ter aquele medo. Dependência emocional também foi um tema fantástico que nós trabalhamos. É a pessoa que não consegue ter um contentamento em Deus completo, ela não consegue ser inteira, ela sempre está como diz a palavra mesmo, dependendo de outra pessoa para se sentir feliz. Sempre, se não tiver alguém com ela, não consegue aproveitar a sua própria companhia. E isso só o Espírito Santo de Deus pode dar. Então, foi um tema que nós trabalhamos. Trabalhamos também sobre inveja, até que no programa já fizemos com a Isabel, tivemos a oportunidade de falar que também é um tema bem relevante. Confrontando estrutura de orgulho também, porque a gente não sabe, não se dá conta, mas somos muito orgulhosos e de vez em quando precisa que alguém nos confronte, e aprendemos a amar a correção. A gente gostamos de corrigir. Estamos corrigindo o marido, estamos corrigindo o filho, corrigindo os membros da igreja, sempre fazendo isso. Porém, tem um momento que a gente precisa também ser confrontado. Então, foi um tema que a gente trabalhou. Perdão, que nunca dá errado, né? Trabalhar sobre perdão, os conceitos, aprofundando a questão do perdão para a restauração de relacionamentos, que é muito ligado a uma outra ministração que chama Raiz de Amargura. Abusos e defraudações, nós trabalhamos. Cura física, nós tivemos testemunho de cura física, tivemos um alma voltado para a cura física, que foi muito, muito, muito lindo, e organização financeira, muitos do comportamento
Nosso comportamento, ele está muito ligado a esse desequilíbrio, porque essa necessidade de ter, né? E às vezes se endividando sem poder pagar, enfim, é todo um contexto. Mas, enfim, EIFOL é uma escola, como eu digo assim, quando você vai num culto, é como se uma gota do conhecimento de Deus, assim, pingasse na tua cabeça. É isso. Tá num culto, tu recebe aquela gotinha, cai na tua cabeça, você sai do culto maravilhado, feliz, alegre. Agora, quando você vai para EIFOL, é como se fosse um balde de água que fosse derramado na tua cabeça, e aí você meio que fica glu, 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 se afogando, porque é tanto conhecimento, é tanta informação. Eu acho que eu já fiz assim, no mínimo umas 6 ou 7 EIFOL, e todas as vezes que eu vou, sempre Deus ministra meu coração. Então, a gente tirou um programa de hoje justamente para falar sobre esse assunto, porque o segundo módulo está chegando aí, depois a gente vai falar e vai dar algumas informações sobre ele. E para tratar, para aprofundar esse assunto e para dar o seu testemunho, eu trouxe aqui a minha amiga, minha Barbie predileta, pastora Nádia Medina. Estou muito feliz, amiga, que você esteja aqui. Eu te amo muito, te admiro, por você amar o reino de Deus, como você ama, né? Eu disse pra ti que desde que eu te conheci, a minha alma se afeiçoou à tua, porque eu vi em ti, eu me vi. Uma mulher que entende o movimento do Espírito Santo, que compreendeu a dimensão do reino, do corpo de Cristo, do corpo invisível de Cristo sobre a face da terra, porém uma mulher muito institucional, né? Tu é muito assembleiana, eu sou muito quadrangular, né? A gente luta, e eu vi isso na tua vida, amiga, e tô feliz, né? E eu sei que nossos convidados aqui, nossos ouvintes aqui vão ficar felizes também de te conhecer. Pode te apresentar. A paz do Senhor, é uma grande alegria. Pastora Nazaré, minha amiga querida, minha pastora que me apresentou a EIFOL. Eu sou a pastora Nádia, sou casada com o pastor Wagner Medina. Eu tenho um filho, que é o Lucas, e a minha nora Karina. Além de ser pastora, eu sou advogada, atuante, no momento fazendo uma especialização em direito tributário, mas as questões ministeriais, as questões de Deus, são coisas que estão guardadas no meu coração e que eu consigo hoje dizer que eu tinha um ministério antes da EIFOL e um ministério depois da EIFOL, porque realmente esse balde todo de água, isso foi assim, eu tenho certeza que eu fui me afogando nessas questões de querer ter conhecimento para cuidar de pessoas. Nós que temos esse ministério, essa chamada divina para trabalhar com o evangelho, para cuidar dessas pessoas, então a EIFOL foi para mim uma grande estrutura e eu consigo hoje viver plenamente em todas as situações o conhecimento de Deus para que eu possa alcançar e para que eu possa ser um instrumento também para ajudar essas pessoas com relação àquilo tudo que a gente aprende na EIFOL. Pastora, como foi que você conheceu Jesus? Na verdade, eu sou natural de São Gabriel. Eu já estava casada há alguns anos, um casamento um pouco desestruturado, e nós acabamos nos separando judicialmente. E aí, certo dia, meu esposo me convidou para vir embora. Nós estávamos separados judicialmente, nós morávamos na cidade de São Gabriel, e ele me convidou para vir embora. Eu disse, não, como é que eu vou sair da minha cidade, que eu tenho uma profissão, que eu estou trabalhando, e eu tinha acabado de fazer a faculdade, e surgiu uma certa situação e nós viemos embora para a cidade de Sapucaí do Sul. E aqui o meu cunhado já estava aqui, já havia se convertido, me fez um convite. Eu, meu filho Lucas, nós fomos até um culto, e naquele primeiro culto eu aceitei Jesus juntamente com o meu filho. A partir daí, foi um grande mistério, porque para eu ir à igreja, nós morávamos em Novo Hamburgo, o meu esposo ainda narrava rodeio, porque ele era locutor de rodeio. Ele começou a me levar na igreja, ele saía dos rodeios e ia me levar na igreja. E lá ele começou a escutar a palavra. Então foi assim, foi dessa forma
que a gente conheceu a Jesus, que houve essa conversão, e foi uma maravilha de Deus. Porque quando meu esposo se converteu, quando ele aceitou Jesus, ele chegou ao pastor e disse assim: pastor, eu quero me batizar. E aí o pastor: mas tão rápido assim? Sim, pastor, eu quero me batizar. Outra coisa, pastor, eu estou entrando num jejum de 7 dias, somente com água. E o pastor ficou meio assim: tem certeza, irmão Wagner, que o senhor quer fazer isso? Com certeza. Glória, né? Então ele começou na leitura da Bíblia Sagrada e ele ficou 7 dias em jejum. Ali ele teve visões, ali ele recebeu, eu creio, todos os propósitos de Deus para a vida dele. Então nós começamos com essa caminhada e assim foi a minha conversão juntamente com o meu esposo. Nós nos batizamos no mesmo dia, nós dois. Então essa é a nossa história da nossa conversão. Nós não nascemos em lar cristão, nós temos toda uma bagagem antes da conversão, uma bagagem hoje que nos ajuda muito no ministério, que nos fortalece muito no ministério, porque realmente nós conhecemos Deus, nós sabemos o que o Espírito Santo faz na nossa vida, o quanto Ele já fez e o quanto Ele nos fortalece para essa chamada que nós temos na nossa vida. Amém. Eu lembro de você, quando você chegou, né? Acho que foi 3 anos atrás, na IFOL. Como foi que você soube da escola? Na verdade, a minha mãe ficou doente no ano de 2012. Ela teve um problema de saúde, onde o rim dela explodiu e o outro rim secou. E a medicina não conseguia diagnosticar qual era o problema que a minha mãe tinha e o porquê que tinha acontecido com ela. Então, passaram-se alguns anos, ela ficou fazendo hemodiálise, o meu pai veio a ter um câncer no estômago, em 60 dias ele faleceu, passou mais 60 dias a minha mãe faleceu, e aí eu quis saber o porquê. Por quê? Por que a minha mãe, aquele rim, explodiu dentro da minha mãe? Por que o meu pai teve aquele câncer? E aí depois passou um tempo, isso foi 2012... Eu tive câncer também, eu tive um câncer de mama, então eu me aprofundei mais e eu queria saber o porquê. Por que eu tinha que herdar? Por que essa geração? Isso era uma questão geracional? Se meu pai teve câncer, eu tive câncer. Por que a minha mãe teve aquela doença? Depois eu fui descobrir que a minha mãe teve traumas de infância, traumas na adolescência, traumas que fizeram com que ela fosse uma pessoa depressiva. Então eu comecei a fazer pesquisa. Eu disse: eu quero entender por quê. Eu comecei a procurar escolas de libertação. Para entender a questão. O porquê, porque eu queria entender a questão. Eu estava ainda sem saber e eu queria entender. Será que se eu tivesse ajudado a minha mãe de outra forma, trabalhando mais o perdão na vida dela, será que ela conseguiu entender o que aconteceu? Então foi que uma amiga que já tinha feito a IFOL me disse: no Rio Grande do Sul vai ter IFOL. Lá com certeza tu vai te encontrar. Encontrar as respostas. E aí foi quando eu entrei em contato e a gente conseguiu. Daí eu fiz a IFOL 1. Logo depois também fui a Curitiba, fiz o módulo 2, para entender também a questão da personalidade. A dinâmica, né? A dinâmica da personalidade, e foi algo extraordinário na minha vida, onde eu entendi muitas coisas, onde eu consegui encontrar essa sabedoria na questão, né, no padrão de aconselhamento, do porquê dos problemas. Claro que a gente não vai conseguir resolver todos, mas eu consegui entender muita coisa, principalmente na minha situação, o que tinha acontecido comigo também. E por que eu tinha passado tantas situações, principalmente na questão do ministério. Isso, eu lembro perfeitamente que você estava numa encruzilhada. Porque eu lembro que me deram algo, né, aquele formulário todo para preencher com tudo ali, mas se precisasse, né, me deram mais, quiser anotar mais alguma coisa, né, e como advogada gosta muito de escrever, então eu peguei mais uma folha, eu escrevi tanta coisa e eu lembro, isso ficou gravado, né, na minha memória, que eu coloquei assim: qual o seu maior problema? Profissão versus ministério. E lá eu pude entender que eu não tinha aceito a minha consagração ao pastorado. Quando eu fui consagrada pastora, eu não aceitei isso. Não quero ser pastora, eu quero ser advogada. Eu quero ser advogada, eu não quero ser pastora. Então, naquele momento, Deus fez com que eu entendesse, foram buscar isso, aquele pastor que me consagrou, para que eu pudesse, e a partir dali realmente foi uma libertação. Porque, pastora Nazaré, o que nos chama a atenção é a questão do processo de libertação em si.
Das pessoas acham que o processo de libertação ele está condicionado a uma expulsão de demônios. Exatamente. Aquela manifestação de demônios naquela pessoa, o pastor chegou lá, o obreiro chegou, alguém chegou, orou, aquele demônio, né? Ela está livre dele, mas é apenas, né? O pontinho, é né? O início, né? É o início para saber que essa pessoa realmente tem algo nela que ela precisa ser liberta. Então, nessas situações, é que eu fui entender que eu também, né? Era isso que estava na minha vida, uma rejeição pela questão do ministério. E no momento que eu reconheci isso, que perdi perdão a Deus, de não ter aceitado esse ministério, foi que eu entendi e que realmente muita coisa agiu na minha vida e de todas as formas. Porque um processo de libertação, a EIFOL, ela traz a questão do quê? Da palavra. Processo de libertação, 10%. Mas a questão do entender a palavra, de buscar a palavra cada vez mais, de praticar a palavra, que é isso realmente o que liberta uma pessoa. É entender os mandamentos, é entender o que Deus quer. E a questão geracional também, ela influencia muito. Então, eu encontrei muitas respostas para tudo que eu estava vivendo. E eu posso dizer hoje que eu tenho uma vida plena, que eu consigo ajudar muitas pessoas, que eu tenho muitas experiências. Por exemplo, de uma pessoa me procurar para fazer um divórcio, que ela não queria mais saber do esposo, mas o problema não estava com o esposo, o problema estava com a relação, um relacionamento desde pequena, desde a sua infância com o pai, de um abandono que sofreu do pai, aquele pai que não foi na escola no Dia dos Pais, aquele pai que não estava no seu aniversário, aquele pai que não participou do Natal, que não participou do Ano Novo, que nunca estava com ela. Então aquela amargura toda não estava nem relacionada com seu esposo, mas estava relacionada com o seu pai. Então, quando nós conseguimos reconhecer isso, o que a EIFOL traz, o que eu acho mais fantástico da EIFOL, é que essa escola faz com que a gente perceba que as pessoas não pecam porque elas querem. Então, nós temos que entender isso. Então, se todos os líderes, e eu faço um chamamento aqui, nós vamos fazer isso também, para que não aponte apenas para a pessoa, essa pessoa ela precisa ser ouvida. Eu tenho situações de nós ficarmos 2, 3 horas, 5 horas com uma pessoa, escutando seus problemas, porque aqui, ó, Joyce Meyer diz assim, que tudo aquilo que foi enterrado vivo, nunca morre. Por que as pessoas estão há 20 anos dentro de uma igreja? Porque quando elas chegam na igreja, talvez seja a última opção dela. Por que ela está lá há tantos anos? Por que ela não se cura? Por que ela desenvolve os mesmos problemas? Por que a família dela vem sofrendo os mesmos problemas? Porque ela precisa de atenção. Porque ela precisa de alguém que sente e escute, mas principalmente que essa pessoa esteja preparada para saber ouvi-la. Porque o livro de Tiago diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para que nós venhamos a ser curados. Exatamente, cura, né? Mas nós temos... E será que os nossos ouvidos estão preparados para ouvir e cuidar de alguém? Será que nós somos confiáveis? Então, às vezes, a pessoa acaba se frustrando porque ela conta um segredo e ela acaba sendo ferida novamente porque aquele segredo dela acabou ultrapassando, né, os limites que não deveriam ser ultrapassados. Então, o que nós precisamos nesse tempo? Pastora Nazaré, eu vejo que é o momento mais específico, mais ideal para que as pessoas sejam evangelizadas, para que as pessoas sejam ouvidas, para que as pessoas sejam curadas. É assim, evangelizar pela mão da cura da alma é maravilhoso. Então, é muito pontual, né? Como tu chega no coração das pessoas através dessa dor. Porque com os processos que nós tivemos, a questão dos aconselhamentos que a EIFOL, ela proporciona, quando nós vemos as pessoas sentarem, relatarem todas as suas dores, todos os seus traumas, aquilo que estava guardado, porque as pessoas, às vezes, guardam. Elas vão guardando, vão somatizando, e a doença física, muitas vezes, ela vem pela essa questão dessa somatização e desses traumas que estão todos guardados. Então, lançar para fora tudo aquilo que estava lá dentro e que a pessoa ainda foi guardando, quando ela lança para fora, quando o Espírito Santo vem sobre ela, eu tenho certeza que ela tem uma liberdade total. Para quê?
para viver o melhor de Deus, para viver a palavra plenamente, mas o mais importante ainda nesse processo da libertação, o mais importante que eu vejo que a EIFOL ela traz. Quando eu recebo todas essas informações e quando eu me capacito para isso, é impressionante. Isso vai atingir várias pessoas, várias, principalmente a questão geracional. Ela atinge. Ela vai numa linha reta, ela vai lá, vai pegar todos os descendentes, depois ela vai começando numa linha colateral e ela vai alcançando. Ela vai trazendo isso, ela vai alcançando. O ascendente. E pessoas vão recebendo essa cura, as pessoas vão recebendo essa libertação e a gente consegue ver e entender aonde que estavam, onde é que essas pessoas estavam presas, onde é que a gente estava preso e que a gente conseguiu entender que Deus deu essa visão e que a gente consegue essa libertação e que a gente tem que prosseguir com esse ministério, que a gente tem que prosseguir com essa evangelização através da cura das pessoas nesse sentido. Sentar para escutar. Vem cá, eu quero te ouvir. Pode falar. Fala porque Deus vai nos capacitar para que essas pessoas possam ser alcançadas. Então, é algo assim que eu tenho vivido e eu sempre, né, como eu já disse, vou repetir a questão ministerial antes da EIFOL e depois da EIFOL. Exatamente. Eu conheci a advogada pastora e depois da EIFOL eu conheci a pastora advogada. E nós estávamos em um evento na igreja da pastora Nádia e ela me convidou para estar ali, ela ia receber uma pastora e tinha me falado a respeito dessa pastora. E naquele dia, essa pregadora profetizou sobre a vida dela, profetizou sobre a minha também, né? Muitas bênçãos. Mas ela foi muito específica com relação ao ministério da pastora internacional. Então, a gente já pôde observar, eu fico maravilhada. Quando eu vejo a Nádia para lá e para cá, eu fico maravilhada porque eu sou testemunha ocular daquilo que Deus tinha planejado e que ela não tinha vivido. E a partir daí houve todo esse desdobramento ministerial. Eu vou pedir que ela conte para nós o que ela tem vivido esse último ano, né? Realmente, nós recebemos muitos convites, né? Para que a gente possa também estar ministrando e também ajudando os pastores, nossos amigos que nos convidam, que também são parceiros da AME, depois nós vamos estar falando sobre isso também, para que a gente vá atender a igreja. E nós ministramos, eu e o pastor Wagner, para a família, e eu ministrei a questão da libertação, fiz muitos atendimentos, pastora Nazaré, é fantástico o que acontece. Tanto é que a nossa viagem, nós tínhamos que estar no aeroporto às 5 horas da manhã e nós atendemos até às 2 da manhã daquele dia. A gente só foi descansar um pouco, porque quando as pessoas começam a ouvir, quando eu digo, sabia que talvez você não seja responsável sozinho pelo seu pecado? Então as pessoas ficam meio assim, como assim? Então, a questão de eu condicionar uma pessoa a que ela é uma pecadora e que aquele pecado está nela, eu preciso... Não, só um pouquinho. Se está nela, eu tenho que descobrir por quê. Qual foi a forma e essa pessoa não conseguir se livrar. Por exemplo, e eu creio que é um grande problema enfrentado, isso é mais comum do que se pode imaginar, é a questão da pornografia. Pessoas que são viciadas em pornografia. Segundo, eu acho que é o próprio livro do pastor Cote, é um dos livros dele que fala sobre isso, sobre o vício da pornografia, que vicia mais que cocaína. Qualquer droga pesada, que qualquer outra droga. Então, para aí. Por que essa pessoa... Casamentos estão se perdendo, casamentos estão destruídos. Estão destruídos pela pornografia. Por quê? Porque o esposo não se interessa mais pela esposa. Ele não dá mais atenção para ela. Ele está interessado na pornografia. E, de repente, com essa pornografia, pode ter acontecido lá atrás alguma coisa de pedofilia também. Tá, mas por quê? Por que assim? Por que isso se repete tantas vezes? Então, nós precisamos entender esses problemas para que realmente a igreja seja curada, com que as pessoas venham a buscar a cura e que a gente não precise orar quando essas pessoas dão problema para que tire elas da igreja. Porque às vezes você ora muito, não, tá dando problema, que Deus tira daqui. Não. Eu aprendi com uma pastora que a gente não deve orar nesse sentido, mas que a gente tem que dizer, não, fica, né, para que ela possa ser curada, que a gente possa, né, ter esse instrumento de cura. Vamos abrir um espaço aqui para nossos ouvintes.
Boa tarde a todos os ouvintes. Quero mandar um abraço aqui para os ouvintes que estão nos mandando mensagens, as pessoas que estão nos assistindo, a Selma, o Maicon, a Gesa pedindo um abraço para Belém do Pará, um abraço para Belém do Pará, terra da pastora, Josiane Martins, o Maicon mandando um beijo para todos nós aqui do programa e para todos os ouvintes, a Elaine pedindo para sua mãe assistir, Fernanda Lange. Sempre, né, Fernanda? Sempre ligadinha. Sempre fiel. E a Shirley e a Lilian também assistindo. Um abraço para todos. Sim, pastora. É lindo ouvir você falar. Né? É lindo ver como você realmente mergulhou, né, na visão. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ficar 4, 5 horas sentada escutando. E as pessoas dizem, meu Deus, pastora, você não cansa. Eu amo isso. Eu amo esse momento de saber que eu de poder servir, ali, né? Que eu posso servir, que eu posso ser instrumento, que aquela pessoa pode ser ajudada, que aquela família pode ser ajudada, mas principalmente que aquela geração pode ser ajudada. Então, isso é realmente muito gratificante, é algo que Deus coloca no nosso coração, assim, como realmente um grande propósito. Então, essa é a chamada e esse é o ministério. Todo mundo tem essa vontade, né? A gente, quando conhece Jesus, a gente tem muita vontade de cumprir o chamado, de fazer a obra de Deus, mas a gente precisa ter uma maturidade, um conhecimento, uma responsabilidade com essa carga toda que as pessoas trazem, até para não te afetar, né? Exatamente. Então, e é algo assim que às vezes as pessoas, mas como é que fica com tantos problemas das pessoas? Como é que consegue, né? Como é que fica tão carregada com esses problemas? Não. Eu já oro, o Espírito Santo dá essa direção para que tudo aquilo que foi contado nem fique na minha lembrança. Mas que guardado, né? Que fique guardado naquele momento apenas para ter uma experiência. Mas, porque eu tenho certeza que Deus não vai me dar isso como um peso, como uma carga. A gente sabe que é um trabalho difícil. A gente sabe que nós enfrentamos uma carga espiritual muito grande, mas é muito compensador as pessoas entenderem por que tem dificuldade de cura, até mesmo, pastora Nazaré, na questão financeira. Por que às vezes uma pessoa que era para ser próspera, uma pessoa que trabalha muito e que tem tudo para ser próspero financeiramente... O que está aprisionando a vida dela, né? O que está aprisionando? Pode ser até uma questão, né, uma educação financeira que essa pessoa precisa, mas tem situações, por exemplo... Alguém que afetou o pai, alguém que, né, prejudicou o pai financeiramente por alguma coisa, uma pessoa, ou, né? Então... Que investiu em coisas ilícitas. Também, valor, então, né? até essa questão. Por exemplo, também, vamos supor, alguém que patrocinou um aborto. Outro dia eu falava sobre isso... numas administrações, e ao final do culto uma pessoa veio desesperada falar comigo, pastor, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou ouvindo isso, nunca eu ouvi isso, nunca eu imaginei que isso podia afetar a minha vida, a senhora pode me ajudar de alguma forma? Sim, marcamos um dia para conversarmos sobre isso, e realmente foi libertador tudo que a pessoa falou, até que a gente foi orar para essa pessoa, né, pedir perdão a Deus por ter praticado esse ilícito. Fazer restituições. Exatamente. Né? Então, são várias situações, mas principalmente a questão da cura, a questão do perdão, porque realmente até um dos requisitos para que a pessoa passe por um processo de libertação é que ela perdoe, que ela não tenha mágoa de ninguém. Exatamente. É um critério, né? É um critério. É um crivo. Uma pessoa então, às que vezes não pessoas, perdoa, eu queria passar por um processo de libertação, queria passar por um aconselhamento. Então, é interessante que, né, que se escute. Então, são todas essas situações que a IFOL nos prepara. E que aí eu chamo a atenção de todos os líderes, de pessoas, né, que trabalham nas suas igrejas, ou até mesmo na questão profissional, como você já falou aqui. Por exemplo, a psicologia é algo incrível, é a psicologia. E a psicologia ainda com a questão da IFOL, eu já tive oportunidade de estar com psicólogos, e que, por quê? Porque parece que a gente vai tratando apenas o sintoma. Qual é o problema que ela tem? Ela tem uma dor de cabeça. Aí vai lá, dá remedinho para dor de cabeça. Tá, mas isso é um sintoma. Qual é a causa? Então, a IFOL, ela nos prepara para que a gente possa identificar não apenas os sintomas,
mas as causas, Descobrir a né, causa, né? de todos os problemas que a pessoa vem enfrentando. E eu tenho certeza absoluta que todos querem isso, que todos precisam disso. E isso a nossa igreja tem que estar preparada para receber essas pessoas, porque quando elas chegam até nós, de repente, já é a última fase, que ela já procurou em tudo e ela vem para Jesus tentando conseguir algo. E isso realmente é muito gratificante quando nós conseguimos alcançar resultados com essas pessoas. É verdade. Vocês sabem que é maravilhoso, assim, tu conseguir pregar um evangelho que corresponde a todas as necessidades do ser humano. Né? Todas. Inclusive a alma, que a gente não vê, mas ela é um corpo, né, que sofre, que adoece também. E é maravilhoso também, é todo um contexto a pregação do evangelho é todo um contexto. Não é apenas tu pregar, não são apenas palavras, não são apenas sinais de cura. Mas vai além disso. Vai, por exemplo, o socorro. Nós temos vivido isso diariamente. Desde quando nós começamos a mentoria, nós começamos a viver essa questão de fazer bondades, de ajudar as pessoas com roupas, com alimentos. E à medida que nós fomos fazendo e que Deus foi abrindo as portas, e hoje a gente está montando um depósito de tantas doações que nós recebemos. Então, no momento que tu abre o teu coração assim para expandir a maneira como você alcança as pessoas, a maneira como você fala de Deus para elas, é tremenda, porque Deus, você responde e a resposta vem de volta. E a pastora, como eu falei no início, né, eles têm um projeto, a igreja tem um projeto chamado AME, e ela vai falar para nós a respeito desse projeto. Sim, AME Luz das Nações é um projeto missionário que atende tanto, né, a nível nacional também como a nível internacional. Nós temos um trabalho, 98% eu posso dizer que é trabalho com crianças, que são com os nossos missionários, eles são do local mesmo. Por exemplo, no Haiti nós temos lá os haitianos, porque fica mais difícil, às vezes, nós deslocarmos daqui o missionário, então, eles são próprios do local. Por exemplo, no Haiti, nós temos um orfanato, que nós damos uma assistência. Fico maravilhada com esse projeto. Nós temos um refeitório, onde são várias crianças atendidas diariamente, porque quando eles têm comida no Haiti, eles têm uma refeição uma vez ao dia, quando tem. Tanto é que quando o missionário veio até a nossa casa, que eu fiz toda uma mesa, um café da manhã, aquele banquete para eles, não, pastor, eu não posso comer tudo isso, porque eu sei que lá eles não têm isso para comer e eu também não posso me acostumar dessa forma. Olha isso. No orfanato, nós agora, o ano passado, nós enviamos recursos para que eles comprassem beliche, porque as crianças estavam dormindo no chão. Então, mas a questão do alimento, e o pastor Wagner colocou para eles, eu quero que as crianças comam pelo menos uma vez por semana, que eles comam frango. Não, pastor, mas o frango é muito caro. Eu quero que eles comam frango. Eles vão comer frango. Então, são várias situações. Nós temos também no Amazonas a nossa missionária Ruth, que ela cuida lá dos ribeirinhos, né? Ela também tem o projeto SOS Xingu, juntamente com a missionária Fabiana, que mora na cidade de Santa Maria. Ela é uma farmacêutica, então ela trabalha o ano todo para que, uma vez ao ano, elas consigam chegar até aqueles ribeirinhos. No ano passado, elas conseguiram arrecadar 14 toneladas de alimentos. Olha que lindo. Então, são várias experiências. Ela compra redes, ela confecciona roupa de cama, ela compra chinelos, material escolar, material de higiene e leva alimentação também. Porque uma vez ela questionou com as crianças o que eles queriam para o Natal. Então, eles fizeram uma reunião com a missionária e disse, missionária, nós não queremos roupa, nós não queremos brinquedo, nós queremos comida boa. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Nós queremos sair das quatro paredes. Nós temos uma situação, por exemplo, na África, em Guiné-Bissau, onde o menino tinha caçado um rato, e o alimento dele para aquele dia era um rato. Era aquele alimento que ele tinha para comer. Então, de resgatar essas crianças, de trazer eles para a escola, aonde eles têm ali, nós temos uma professora em Guiné-Bissau, que também ela atende as crianças.
Nós temos alguns alunos que o missionário diz assim, pastor, vamos investir neles? Como assim? Não, o senhor pode pagar a escola particular e não é um valor assim muito. Então, por exemplo, crianças que têm um alto potencial, nós também financiamos o valor para que ele possa estudar numa escola particular. Eles desenvolveram também lá escolas de informática, fizeram formatura. Então, nós temos trabalhado dessa forma em vários locais. Nós temos também Senegal, Mali. Quando no Moçambique, o ano passado, eu não me lembro se foi em março, se foi em maio, que teve aquele ciclone, então muitas casas foram destruídas. O local onde nós tínhamos lá o campo missionário foi totalmente devastado, as pessoas ficaram sem nada, nós ficamos inclusive sem contato com o nosso missionário, achávamos que ele também tinha morrido nesse ciclone que teve lá, até que nós conseguimos arrecadar também dinheiro, mandamos para ele, para que eles pudessem comprar alimentação, material de higiene, material escolar, onde as crianças perderam tudo. Então, esse é o nosso trabalho, é um trabalho missionário. Nós temos também as missões urbanas, onde nós cuidamos também de pessoas nos bairros, fizemos avaliações da questão de como elas vivem, do que elas precisam, da necessidade. E nós temos também um projeto nos venezuelanos, agora nós tivemos aí no final em dezembro e janeiro, nós recebemos 10 famílias com a ajuda da nossa convenção no Rio Grande do Sul, onde o meu pastor é o presidente, a CEAD Bergs, a Convenção Nacional da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, sendo que a nossa igreja-mãe, na cidade de Belém do Pará, Pastor Samuel Câmara. Pastor Samuel Câmara, pastora Rebeca, inclusive nós temos agora nossa convenção no dia 28 de março. Então, nós temos esse trabalho onde várias igrejas, várias denominações também abraçaram esse projeto da Venezuela. E foi muito lindo, muito gratificante, pastora, porque quando eles chegam, a gente vê realmente qual é o nosso papel como igreja. Amém. Aonde nós afastamos a religiosidade, porque às vezes é muita religiosidade, infelizmente é muita religiosidade e pouco evangelismo. É poder abrir o coração, né? Porque eu acho que nós, como igreja, nós conseguimos sim fazer diferença. Eu acho que as pessoas, por exemplo, se fizesse uma pesquisa e dissesse, essa igreja hoje, se a minha igreja saísse do local onde ela está, se ela saísse da Sapucaia do Sul, será que ela faz falta? Porque se ela fizer falta, realmente nós estamos no caminho certo. Cumprindo a missão, né? Mas se ela não fizer falta, então eu creio que esses são os projetos e nós temos a ajuda de muitas pessoas. Nós temos a ajuda de várias igrejas, de várias pessoas. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, pode pesquisar lá, Ame Luz das Nações. E eu também teria os contatos também para passar aqui. Nós temos aqui. E aí nós temos também alguns contatos que eu vou estar passando aqui, para que a pessoa possa ajudar. Como que pode ajudar? Vai entrar em contato, nós trabalhamos com doações de R$30 mensais, nós falamos de R$1 por dia, porque assim, pode que para a pessoa R$30 parece que não se faz nada com R$30, mas no campo missionário, R$30 talvez na minha mão não faça muita diferença, mas na mão de Deus, na mão do missionário, isso com certeza faz uma diferença, alcançando muitas vidas e até mesmo milagres nesses locais. Exatamente. Vocês sabem que toda organização, toda instituição religiosa, ela tem a sua maneira de gerenciar esse trabalho de missões. E o trabalho da nossa igreja quadrangular é um trabalho muito bem organizado também, pastora, porque nós temos um culto em todas as nossas igrejas no Brasil, que é no terceiro domingo do mês. A oferta daquele dia, ela vai específica para missões, para sustentar nossos missionários, tanto no Brasil quanto no exterior, para implantação de igreja, para ajudas. Agora, muitas ajudas. Agora, quando teve a enchente de Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente, nós vimos assim os vídeos e os nossos pastores, eles mesmos carregando. Nós temos a Casa da Provisão, que é
um departamento das próprias missões. Então, quando você estiver ofertando ali a sua igreja, você já sabe que é a sua parte. Então, toda ajuda é válida. Eu pedi para a Nádia que ela falasse a respeito disso, porque todos nós estamos imbuídos de realmente levar a palavra de Deus de todas as maneiras, para que todos possam conhecer. Falei para a Nádia que, eu disse, olha, tu vê como é que as coisas acontecem muito parelho conosco, porque nós temos 4 famílias venezuelanas, ela tem 10. Deus vai dando a medida, né? E todos os dias nós recebemos doações. A igreja local ajuda, dá muita roupa, dá alimento, dá móveis, mas as pessoas começaram a saber que nós estamos fazendo esse trabalho e elas realmente começaram também a fazer doações. Todos os dias eu recebo mensagem. Pastor, eu quero dar roupa de cama, eu quero dar louça, eu quero dar móveis, eu quero dar TV, eu quero dar geladeira, eu quero dar fogão. Eu fico maravilhada com isso, porque a gente sabe que realmente é o mover de Deus. Amém? Bem, pessoal, nós, quando estávamos trabalhando com a Enfor, com essa questão da libertação, com essa questão de tirar o demônio, de afastar o demônio, de trazer a pessoa à realidade de uma cura da sua alma, e automaticamente muitas pessoas foram curadas fisicamente a partir do momento que a sua alma foi curada. E nós vimos que nós precisávamos dar um passo a mais, porque ficar um vazio. As pessoas, por incrível que pareça, elas se acostumam com a dor. Se queixar, porque pessoas desenvolvem um perfil de muita queixa, de muitas coisas assim, enfim. E foi quando Deus nos direcionou para a leitura diária da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ter uma sustentação da cura. E isso só Deus pode dar, isso só Jesus pode dar. E é através da sua palavra. Nós trabalhamos com a Bíblia da Mentoria, né, que é a leitura diária da palavra de Deus, a Bíblia do Discipulado. Você pode adquirir conosco. Uma hora dessa nós vamos falar muito sobre ela aqui, vamos falar sobre os pequenos grupos, como desenvolvemos, é uma ferramenta excelente. Você pode adquirir comigo através do WhatsApp. O nosso código de área é 51, o nosso telefone é 982 24 2981. Repetindo, código de área 51 982 24 2981. Aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil, nós enviamos para você pelo correio. Muitas pessoas têm feito solicitações e nós temos enviado, e nós também já aproveitamos para mostrar para a pessoa, até pelo vídeo, como ela pode manusear essa Bíblia, que ela não é uma Bíblia assim, você compra e já sai, né? Ela tem a Bíblia, porém ela tem dentro da Bíblia essas ferramentas, que são ferramentas de devocionais e ferramentas de relacionamento através dos pequenos grupos, e muito bom para a célula. Pastora, fale para nós assim um versículo da palavra de Deus que marcou a tua história, e nós gostaríamos que você falasse a respeito. Você tem aí o versículo? Na verdade, desde que eu fiz, né, a questão da IFOL, em Êxodo 20, verso 5, fala a seguinte mensagem: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, verso 6, e aos que guardam os meus mandamentos. Esse versículo, para mim, é um versículo chave para que eu possa entender todas as questões geracionais. Por que as coisas se repetem? Por que Deus está falando aqui daqueles que me odeiam, daqueles que guardam os meus mandamentos, eu vou abençoar até 1000 gerações? Então eu vejo que a palavra de Deus, do que o Deus quer para a nossa vida, é isso. É uma mudança total. Então, odiar Deus, odiar a sua palavra, nos condiciona a trazer uma geração provavelmente pecaminosa, né? E que vai trazer consequências para, né, em várias gerações.
Mas quando a pessoa realmente se converte e busca pela palavra, e agora a senhora está falando aqui sobre essa mentoria, sobre essa meditação, sobre eu me manter essa cura, então me traz esse versículo, porque eu entendo que realmente, se eu buscar a Deus, se eu amá-lo, se eu amar todos esses ensinamentos, com certeza, tudo que ficou, o que tinha na minha vida, o que tinha de pecado, o que tinha de trauma, o que tinha de dor, o que tinha de insegurança, o que tinha de infelicidade, quando eu me coloco diante de Deus, seguindo todos esses mandamentos, com certeza eu vou ter uma vida plena. Então, esse versículo, na verdade, ele me traz isso. Por quê? Porque eu sei que através da minha vida, porque o tema nacional da nossa convenção é: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Olha, e eu ainda de aliança, né? E eu ainda vou complementar. Eles vão também receber as mesmas bênçãos que eu tenho, que eu busquei, e em Deus eu tenho certeza que através do meu filho, dos meus netos, dos meus bisnetos, até 1000 gerações, vão receber sim todas essas bênçãos que o Senhor tem prometido para todos nós. Glória a Deus. Eu não preciso repetir o pecado dos meus ascendentes. E se nós formos ver, às vezes, nós vamos buscar, por exemplo, 4 gerações, nós vamos entender os problemas com que as pessoas passam, por causa dessa questão geracional. Então, por isso, dessa palavra lá em Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6. Amém. Pastora Nádia, fale a respeito da escola que vai ter agora, né, em junho. Isso. Como as pessoas fazem para se inscrever, enfim. Do dia 6 ao dia 11 de junho, nós teremos aqui a EFOL módulo 2. Será no sítio EL, na cidade de Gravataí, com o pastor Marcos, né, de Souza Borges, o pastor Cote. Ele vai estar ministrando esse segundo módulo da EFOL. Então, você pode fazer a sua inscrição, e eu gostaria que você que tem interesse já pudesse entrar em contato. Você já pode, inclusive, para efetuar o pagamento, você pode começar a depositar os valores até a data do evento, e lá também pode fazer o pagamento em cartão de crédito. Você pode ter todas as informações pelo telefone 3452-5231, através do WhatsApp também, do 51, nosso código é 51 993 360874. Você também mandar também e-mail para missãonaame@gmail.com, que nós também vamos estar recebendo as informações, mas eu vou repetir aqui o WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo, eu vou te dar todas as informações. A questão também de translado, da rodoviária ou do aeroporto, para quem precisa, é o 51993360874. Através desses telefones que eu coloquei agora aqui para você, você pode entrar em contato, saber como fazer, que eu tenho certeza que a EFOL, e também pelo site ameluzdasnacões.com.br, www.ameluzdasnacões.com.br. É isso aí, pastora. Pastora Nádia, dê uma palavra de incentivo. Por que uma pessoa deveria fazer EFOL? Aí seriam suas palavras, suas considerações finais. Na verdade, quando nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho e saber que o Evangelho ele tem um efeito curador na vida das pessoas, nós vamos buscar cada vez mais nos aprimorarmos para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, principalmente na questão ministerial. Então, a todos os pastores, a todos os líderes, a todas as pessoas que de uma forma ou de outra, pastora, mas eu queria só para mim, eu queria saber por mim, posso fazer também EFOL? Pode, você pode também fazer EFOL. Então, a forma hoje de crescimento e cura da igreja, eu acredito sim, que essa escola de formação de libertadores, que a EFOL, traz esse grande conhecimento, para que você possa entender o problema das pessoas, para que você possa saber, para que você possa reconhecer, para que você possa ajudá-la. Porque muitas vezes nós trabalhamos mais com o julgamento do que com a cura. Então, o meu incentivo é para que você venha conhecer a escola, venha participar do dia 6 ao dia 11 de junho, para que você tenha esse conhecimento pleno
do porquê das pessoas, do jeito delas, do comportamento, e essa questão também toda familiar, que eu tenho certeza que envolve muito e que é uma busca que nós devemos ter, e eu posso garantir que através da minha vida isso foi um auxílio e uma ajuda muito grande para esse ministério. Glória a Deus. Amiga, muito feliz por você aqui, muito, muito feliz, né? Você cada vez mais linda, mais abençoada. E também, hoje estamos encerrando o nosso programa. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso primeiro treinamento de Casa de Paz. Vamos ter primeiro a mentoria às 19 horas e às 8 horas, 20 horas, nós vamos ter então o nosso primeiro treinamento. Como dizem por aí, o ano começa depois do carnaval, então o nosso ano está começando hoje, né? E estamos afiadíssimas, animadíssimas para fazer deste ano o melhor ano das nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Um abraço, uma boa compreensão para vocês. Obrigada a oportunidade, obrigada por estar aqui, a gente viver esse momento tão especial. Tempo, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.